Neste Bitalk vamos falar com o Vasco Pedro, founder e CEO da Unbabel. Já ouviste falar da Unbabel? Já levantaram quase 100 milhões, portanto se calhar devias já ter ouvido falar. Esperemos que eles sejam um unicórnio brevemente, ou já sejam um unicórnio quando vocês estão a ver este episódio. Vamos falar sobre traduções, obviamente, sobre novos idiomas, sobre sustentabilidade, sobre um montão de temas que vocês não podem perder. Vamos começar este episódio sem o José Serra, porque infelizmente ainda não existem carros voadores, mas ele deve estar mesmo a chegar, e que vão os melhores momentos. A tecnologia vai desenvolver-se o suficiente para nós conseguirmos ter isto de forma mais sustentável. Houve um mecanismo que a Fox News começou a usar, que mudou radicalmente o mundo de comentadores políticos. Que qualquer pessoa em qualquer ponto da empresa deve se sentir confortável para questionar o status quo, para propor novas ideias. Quando tu vais levantar dinheiro para uma startup, no caso da Unbabel, tu também vais vender um sonho aos investidores. Mas quanto mais línguas eu quiser apoiar, mais complexo é esse problema. Ou seja, se a minha empresa funcionar em inglês e eu dizer agora vou apoiar espanhol, se calhar contrato 3 ou 4 pessoas que falam espanhol, that's it. Mas se eu quiser agora fazer serviço de apoio ao cliente em 30 línguas, a logística operacional é exponencialmente mais complexa. Eu acredito fundamentalmente que no futuro as empresas vão lidar com problemas de linguagem de uma perspectiva AI-centric. Ou seja, por exemplo, se hoje em dia houvesse um motor de tradução automática que fosse perfeito, que traduzisse perfeitamente à velocidade de tradução automática e ao preço de tradução automática, ninguém usava tradutores humanos, nunca. Sempre que a AI for suficiente, as empresas vão usar a AI. Esse é o futuro. E, portanto, nós... E não só as empresas, as pessoas também, não é? Claro, mas no nosso caso, como estamos Eu adorava ter um trator automático Sim. quando fui à Coreia, não é? Tu pensares o que é que tu imaginas que o mundo é, não é? E como é que tu podes construir um produto que se enquadra nessa visão desse mundo, Sim. não é? Portanto, o que estás a dizer é que, no fundo, para construir billion dollar companies, tu tens que ter a visão que se vai concretizar no mundo. O tamanho da tua empresa é diretamente proporcional à quantidade de mudança que vai acontecer do mundo que o teu produto serve. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Como em tudo nestas questões da inovação, etc., as startups são mais sexys, não é? Portanto, o que a Hunterboard está a fazer é criar uma comunidade de pessoas que gostam de surf e de que gostam de fazer snowboard quando vão para a cidade e vão fazer uma commute, casa de trabalho, ou seja, para onde eles forem, terem basicamente um veículo que lhes faça lembrar Surf. a curtição, não é? Eu tenho visto algumas aqui, poucas. Em São Francisco eu vejo muitas. Marcas que estão a fazer coisas na mesma área. E a cena que me pergunto sempre é, aquilo atinge velocidades porreiras, mas ao contrário de uma scooter elétrica, tu não tens nada à frente que, sabes, tipo, se aquilo para de repente, és projetado. É a questão da segurança, não é? Sim. E esse é o grande foco da Hunter. Portanto, eles têm uma patente sobre um sistema de suspensão específico, porque há um grande problema com potholes. Sim. Tu estás a andar, Pum, a roda prende e vais de cabeça. E portanto, o que eles estão a tentar fazer é deixar de ser um brinquedo e passar a ser um veículo. E para isso eles estão a trabalhar na parte da segurança. Portanto, tens a suspensão, que é para se apanhar potholes, aquilo que tu consegues andar, por exemplo, na pedra da calçada, tu andas, aquilo anda smooth. É sério? Yeah, é bué da fixe. Depois tens o wobbling, que é, conhece o side of front gadget, que é quando o gajo começa a andar assim com o skate e depois cai. Tem um sistema elétrico que detecta o wobbling e cancela, portanto tu consegues andar a alta velocidade sem sistema de wobbling. Todo o tipo de seguranças que eles consigam inventar Agora dos estou a veículos. ficar mesmo entusiasmado. Aquilo é muito engraçado. Todo o tipo de segurança que tu tens nos veículos mais tradicionais, eles estão a passar para a bordo para deixar de ser um brinquedo. E ser mesmo, não, isto é um veículo que eu uso e é seguro. E esse é o objetivo deles. E, portanto, o pessoal está entusiasmado. É que eles venderam o estoque inicial deles tipo em 48 horas. Também é um nicho muito específico. Existem muitos grupos onde eles conseguiram ir rapidamente e o pessoal ficou entusiasmado. E já a lista de espera para o Sim, second batch? tem 6 mil pessoas na lista de espera. Então podes pôr mais uma. Eu normalmente ou vou de bicicleta ou vou para o escritório, ou vou de bicicleta ou vou de scooter elétrica. E tenho uma pista de bicicletas praticamente door to door. Portanto, até faz sentido, não é? uma situação que podia ser interessante. Yeah. Mas pronto, eles também estão a criar muito uma comunidade à volta das pessoas que querem, porque as pessoas gostam daquilo, não é? O pessoal que anda de boards é tipo louco por aquela cena. São gajos que têm 7 ou 8 boards em casa.
E tipo, saiu uma nova, com novas specs, eu quero. Portanto, é muito criar uma comunidade ali à volta da marca e o sentido de pertença, não sei o quê. Portanto, aquilo está a correr bem. Sem dúvida que é um projeto pelo qual estamos bastante entusiasmados. Depois tens outras startups completamente diferentes. Nós não investimos em nada concorrente, porque nós trabalhamos muito a comunidade. Para nós a comunidade é muito importante. E o pessoal que está na comunidade da OW conhece muito bem os negócios uns dos outros. E ajudam-se nos desafios que têm, networking que precisam, coisas desse género. Portanto, nós procuramos investir em coisas que não sejam concorrentes, que é para eles estarem à vontade Claro. para partilhar os. E vocês têm um os modelo mais de íntimos. investimento tipo típico, desculpa, ticket size, ownership goal? Normalmente é 50 100 capa, Ok. é os nossos tickets, são pequenos. Em termos de equities e avaliações, somos bem flexíveis. Nós temos essa vantagem, como não somos um VC, e não temos dinheiro dos outros, não temos um book para seguir. Então nós investimos em pessoas que têm os mesmos valores que nós, que dão valor à comunidade, com o qual que se sentem bem connosco, estás a ver? É muito próximo. As pessoas em quem nós investimos são muito próximas de nós. E é muito pelo having fun, doing what you like, estás a ver? E procurar projetos que façam sentido para nós, acima de tudo. Ou seja, pode ser tipo o maior negócio do mundo, espetacular, vai ser grande unicórnio, mas se nós não sentirmos, não vale a pena. Há outras oportunidades. Oportunidades não faltam. E, portanto, temos equity de vários ranges, dos 5 aos 80, porque lá está, temos também negócios, né? Claro. Mas nas startups tentamos sempre fazer coisas mais pequenas, tipo 10, 15, 5, depende. Depende mesmo do negócio, qual é que é a estratégia que eles querem seguir para crescer a empresa, porque às vezes há pessoas que dizem assim, não, eu quero fazer 2 rondas de investimento e depois criar uma empresa estável, não quero crescer demasiado, ou eu quero fazer N rondas de investimento, aí não podes ter muita equity, senão depois não há espaço, né? Portanto, depende muito do que é, mas os nossos tickets são mais ou menos esses, 50 a 100k. E depois investimos em tudo, tipo, desde tecnologia Web 2, tecnologia Web 3, fundos que façam sentido, coisas super diversificadas. Fixe. Por isso também fazemos aldeias de xisto. Yeah. E a aldeia que estamos a fazer agora ao lado da Cerdeira é uma aldeia interessante porque é virada para nómadas digitais e para founders nómadas e para equipas de startups. É uma aldeia totalmente sustentável, portanto tudo o que nós consumirmos lá vai ser para as pessoas que lá estão, portanto à volta de 100 pessoas que podem ficar lá. Estadias de medium term, portanto não menos do que 1 a 2 semanas, portanto não é para ir uma escapadinha de fim de semana, é literalmente para ir para lá, podes levar a família, portanto vamos ter uma escola para as crianças, podes ficar lá 3, 4 semanas a trabalhar com a tua equipa, podes trabalhar sozinho, trabalhas remote, e estás num cenário na Serra da Lousã, completamente no meio do nada, com a internet de alta velocidade, fibra, vamos ter Starlink também, estás a trabalhar e ao mesmo tempo estás a participar na sustentabilidade da aldeia, que é o quê? Nós temos uma floresta de quase 300 hectares, que tem que ser regenerada, porque está invadida por eucaliptos e acácias, que não são árvores autóctones. Nós queremos cortar essas árvores todas e plantar as árvores originais da serra. Castanheiros, carvalhos, né? E todo esse trabalho precisa de muita mão de obra. Portanto, a nossa ideia é as pessoas quando vão para lá vão trabalhar, ótimo, mas depois podem desligar e participar na regeneração da serra. Daí chamar-se o Regeneration Valley, e que liga estes vários projetos, da Cerdeira, da Silveira, e também para ajudar a desenvolver o interior de Portugal especialmente a zona da Lousã, que é onde nós estamos, e trazer empresas para lá, a trazer economia, trazer pessoas interessantes, não é? E no fundo o que nós envisionamos é que daqui a alguns anos, quando estiver pronto, porque a aldeia agora está em pedras, Pois, imagino as que pessoas isso vão demora dizer... um bocadinho. vamos demorar uns 3 anitos, 3, 4 anos. As pessoas digam, eu quero ir lá porque o tipo de pessoas que lá vão são pessoas com quem eu me identifico e com quem posso criar sinergias e novas ideias e, portanto, ser quase um ponto de encontro destas pessoas com ideias inovadoras e que estão virados para a tecnologia, mas também para a sustentabilidade, porque às vezes parece que é tipo, os gajos da sustentabilidade são os hippies e os techs são os que não querem saber do mundo, não é? E não é bem assim. Há pessoas que adoram tecnologia e preocupam-se com a sustentabilidade e esta ligação pode-se Eu fazer. diria que há uma grande parte do pessoal de tecnologia que está muito focado em sustentabilidade. Certo. Só que depois os hippies, e quando eu digo hippies não é de forma pejorativa, é a visão que se dá a essas pessoas, né, que só pensam na sustentabilidade do planeta e depois esquecem-se que a tecnologia traz à nossa economia e à nossa sociedade melhores formas de viver, né? A tecnologia é necessária. Claro. Portanto, quando nós queimamos combustível para trazer coisas da China, ou quando o nosso sistema bancário todo
precisa de servidores e tudo isso precisa de energia. E para termos energia estamos a queimar fossil fuels, né? Mas é uma transição, né? Eu acredito que a tecnologia vai desenvolver-se o suficiente para nós conseguirmos ter isto de forma mais sustentável, né? Cá está ele. Só não temos em comum é a pontualidade. Olá. Tudo. Um acidente logo de manhã, pá. Bem. Estávamos aqui a falar da sustentabilidade do nosso planeta. Pois, mas eu acho muito engraçado e muito interessante este balanço entre o privado e o público, né? Porque a verdade é, a agilidade do mercado capitalista e do privado, pá, é incrível. Mas as injustiças que pode criar também são muito grandes. E é aí que entra um bocado a parte pública, né? Que vem trazer esse equilíbrio de, ok, não somos tão ágeis nesta democracia, digamos assim, mas conseguimos colmatar coisas que no capitalismo as pessoas não olham, né? Que é as injustiças, acesso igualitário a oportunidades, esse tipo de coisas é graças aos Estados. E agora com a pandemia nós tivemos esse exemplo claro, não é? Não, mas sem dúvida, eu acho que, pá, eu acredito fundamentalmente no papel do Estado em pelo menos 3 coisas: educação, saúde e infraestruturas. Acho que, pá, são coisas que os mercados privados não vão atacar. E mesmo é que se não é business não vão lá, não é? É pá, sim, e eu acho que nós vivemos num mundo com riqueza suficiente em que, epá, toda a gente devia ter acesso à educação, toda a gente devia ter acesso à saúde, epá, e as infraestruturas deviam ser adequadas, não é? Portanto, eu não sou nada contra pagar impostos, acho que o Estado tem um papel muito importante na criação de infraestruturas de um país e na criação de educação e de saúde. Agora, estar na expectativa que o Estado vai fazer uma série de coisas que depois não é particularmente eficiente, também... Sim, é muito interessante ver, e nós em Portugal já vimos, nós por exemplo também participámos num programa que é o do IFD, que agora é do Banco de Fomento, em que essencialmente eles têm uma pool de dinheiro e com base nas decisões do privado de investir em determinados projetos, eles também comparticipam uma parte desse investimento. E para mim é o que faz sentido o papel do Estado neste tipo de inovação que nós estamos a falar. É, ok, eu não sou bom a escolher projetos, porque eu sou o Estado. Mas os privados são, porque eles procuram o que é rentável, procuram as equipas certas, têm uma estrutura diferente. Então eu vou potenciar esse mercado, né? Potenciar essa área, ajudando financeiramente, que é para tudo crescer, porque o meu objetivo é o bem-estar geral. Sim, na prática o que eles estão a dizer é, se o privado vai meter dinheiro, não é? Não vai tomar uma má decisão, porque o dinheiro é dele. Exato. Se arder, perdeu, não é? Claro. Porque nós temos sempre aquela perspectiva, e as pessoas têm a perspectiva que o dinheiro do Estado não é de ninguém, não é de todos e não é de ninguém. Aquilo que é de todos, na prática, depois não é de ninguém, temos responsabilidade. E, de facto, uma das formas de resolver esse tipo de situações, ou se quisermos, aí iríamos voltar também um bocado àquela história do público-privado, não é? Até as parcerias público-privadas, não é? Sim. As parcerias público-privadas em Portugal acabaram por ser a gestão dos privados paga pelo Estado, não é? Portanto, e as decisões dos privados acabava por ser, condicionava também, ou seja, decidia o que é que o Estado ia pagar ou não. Eles tinham sempre garantido uma determinada receita. Que não é propriamente o exemplo que o Tocha agora acabou de dar, não é? Claro, não. Em que há uma partilha de risco e uma partilha de responsabilidade. É um exemplo com É como participação. o 200M que estávamos a falar há pouco. Como dizemos, mas a nível privado acontece, pá, um empréstimo de casa num banco, não é? Tipo, dás uma entrada, está uma comparticipação, não é? O banco está a dizer, pá, tu tens skin in the game, não é? Ou no caso da saúde, tens uma comparticipação médica, okay? Queres ir a um médico, mas pagas menos, o seguro de saúde comparticipa, não é? É o mesmo sistema, é tipo, tem que haver algum skin in the game para tu não... Se for grátis para ti, se não houver custo, tu usas de uma maneira completamente diferente do que se houver algum custo. Uhum. Sim, tem que haver um equilíbrio na questão do custo, não é? Não é fácil, não é fácil. A verdade é que não é fácil, por isso é que ninguém tem nenhum sistema perfeito, não é? Claro, sim, sem dúvida. Извините, спасибо, ребята, что вы с этой стороны. Я хотел... Desculpa, pessoal, já estava noutro idioma, que isto da Unbabble faz-nos trocar as línguas. Só queria dizer muito obrigado por estarem desse lado. Partilhem este episódio. Vejam o que é que isto pode trazer valor. Subscrevam, deem um like e façam comentários, por favor. Vamos voltar para o episódio. Sim, nós estávamos a dizer há pouco que a democracia... Como é que era? É o menos mau de todos os sistemas. sistemas. Era o Churchill que dizia isso, não é? E até agora, pá, é verdade. Que é uma das coisas interessantes, que é, se tu pensares... há um tempo atrás eu estava muito interessado se tu pensares que em todas as áreas a tecnologia está a criar novas maneiras de fazer coisas, não é? De comunicar, de viajar,
havia duas áreas que a tecnologia estava a ter relativamente pouco impacto. Um deles era a educação, que eu acho que agora na pandemia viu-se um grande shift com aulas online, etc. Mas ainda estamos a assistir muito o mesmo sistema e a voltar um bocado ao que era. Portanto, ainda não há, por exemplo, porque é que os professores têm que continuar a estar na mesma escola dos alunos, não é? Se for tudo online, porque é que não tens, cara? O melhor professor do país em matemática está na guarda e ensina as crianças, e podes ter uma divisão diferente, que não é geográfica e é baseada em níveis ou em interesses ou em melhor métodos de educação, não é? Portanto, isso ainda não aconteceu muito. E o outro é a nível do governo, não é? Nós ainda fundamentalmente votamos da maneira que votávamos, não é? Dos mesmos sistemas, a contar os votos. Portanto, não houve aí nenhuma disrupção fundamental a nível de que a tecnologia permitisse formas de organização e de governo fundamentalmente diferentes. Tem sido um bocadinho on the edges. Sei lá, o voto digital começa a acontecer, tens o governo digital, já tens muitas infraestruturas que passam para o digital, mas a estrutura é mais ou menos o mesmo. E havia a única coisa assim que eu vi radicalmente diferente era, chamava-se Deep Democracy, e era o conceito de mudar a maneira de voto, que só era possível através de tecnologia, que era, imagina, usares um PageRank na maneira como votavas. Ou seja, em vez de teres candidatos de partidos, tu dizias, pá, imagina, queres votar para o Ministro de Economia, pá, ou seja, eu não percebo muito de economia, pá, mas dentro das pessoas que eu conheço, a pessoa que eu acho que conhece mais de economia é esta pessoa, e que eu acho que está identificado com os meus valores. Portanto, eu vou dar o meu voto a esta pessoa. Depois esta pessoa, por sua vez, pá, provavelmente o gajo que conhece mais de economia, é um grande cromo de economia e estudas os issues e está a parte do que é que o candidato acha, e essa pessoa, por sua vez, vai... Não é? Portanto, tens a acumulação de votos até chegares a um ponto em que, pá, é tipo PageRank, não é? É quase uma pirâmide, não é? De votos. Sim, é exato. engraçado, por Tu acaso. não consegues deixar de pensar em algoritmos, não é? Não. Não, e isso é interessante porque uma das questões que eu pensava era que tu ainda tens hoje em dia, infelizmente, muitas vezes a eleição de pessoas que não parecem particularmente qualificadas do ponto de vista da área que estão... e isso é sempre subjetivo, claro, mas às vezes tu pensa, pá, independentemente da filosofia e da direção política, o candidato de uma série, numa certa posição, devia ser uma pessoa altamente capaz dentro dessa área, não é? Seja economia, seja saúde, seja educação. E depois é uma questão da orientação política, e aí tudo bem, eu tenho ideias diferentes de outra pessoa, mas como é que nós conseguimos ter um sistema que pelo menos garanta que quando chegas ao fim os candidatos são de facto super experts naquela área? E isto era um bocado e foi criado para gerir inicialmente organizações, e havia uma série de experiências de tentar escalar isto para coisas maiores. Isso não é um bocado a lógica que o Google utiliza para o search deles, não é? Não, por isso é que é o PageRank, exatamente. É a ideia do PageRank. Isso. É isso, não é? Tipo, hoje em dia já é um bocadinho mais complexo, mas o original era isso, não é? Era tipo, ok, se eu tenho uma página que tem vários links, esta página tem mais autoridade, não é? E, portanto, Se muita gente está a falar desta página, porque esta página é importante. e se esta página depois refere a outras coisas, e, portanto, o que é que são hubs e authorities? E era esse conceito. E só é possível se tu tiveres voto digital, toda a gente vota e de repente há uma calculação e tu dizes quem é que... Não é? Portanto, só é possível com tecnologia. Tu, à mão não dá, porque... Isso é impossível à mão, de facto. Não, isso é muito interessante porque provavelmente é um contributo para resolver o problema da democracia direta, não é? Por exemplo, sim. Porque nós poderíamos ter um sistema em que as pessoas podiam votar, ou seja, em que nós podíamos ter um sistema misto, não é? Ou seja, ter algum conjunto de pessoas que nos representavam, a tal democracia representativa, que é o que nós temos hoje em dia, não é? Que elegemos uma Assembleia da República, e essa Assembleia da República tem um conjunto de deputados em que nós, no fundo, delegamos a nossa representação e, portanto, a partir daí, durante 4 anos, eles decidem aquilo que quiserem, não é? A democracia direta é quando tu decides sobre cada matéria e podes dar o teu voto e a tua opinião sobre cada um dos assuntos. E há alguns países, por exemplo, na Califórnia... Mas podemos ter uma coisa mista, não é? Ou seja, podemos ter uma capacidade da Assembleia da República, que era através da democracia representativa como hoje, ter os deputados, mas teres uma pool de votação de cada uma das leis, de cada uma das decisões da Assembleia da República, que era através, precisamente, de democracia direta, em que as pessoas que quisessem participar naquela discussão ou quisessem participar naquela votação, poderiam votar e os seus votos contavam... Estás a dizer é uma parte da Assembleia ser democracia direta, não é? Uma parte da Assembleia ser democracia direta. Imagina que tens 20% da Assembleia que é democracia direta, portanto há uma pool de pessoas que vai votar e vai decidir qual é o sentido de voto desses 20%, não é? Obviamente isso obrigava os restantes deputados e toda a Assembleia a ter uma discussão muito mais aberta
e muito mais esclarecedora para poder ganhar esses 20% de votos que não estão à partida, não estão para nenhum lado, não é? Portanto, seriam as pessoas a votar diretamente. E aqui levanta-se uma questão, que é, será que as pessoas sabem decidir bem? É exatamente isso que eu ia dizer, não é? Porque na Califórnia há uma tentativa disso com as propositions, não é? Em cada eleição as pessoas podem submeter propositions que são votos diretos e que são binding. E tu tens, desde, sei lá, legalizar haxixe, não é? Marihuana? Sim, cannabis. Cannabis. A legalização de cannabis, até para as coisas mais diversas, estás a ver? Até zoning laws. E it's messy, porque exatamente a maior parte das pessoas não sabe, não tem interesse suficiente dos issues para ir a fundo e perceber. Portanto, acaba sendo com um popularity contest, não é? As pessoas acabam por ter os interesses a fazerem mega campanhas de publicidade para votar, vote yes on prop, não sei o quê. E a maior parte das pessoas não sabe bem o que é que Mas está a com votar. esse page rank podia ajudar. Lá está. Essa é a parte Aquilo interessante, que tu não é? estavas a propor é precisamente um sistema que pode equilibrar isto, não é? Porque o que eu quero, por exemplo, mesmo em coisas como estávamos a falar das parcerias público, das PPPs, não é? Eu sinto que aquilo que eu sei do que se passou ou que eram as PPPs é muito tenue. É tipo, 3 ou 4 artigos que li no jornal, mas nunca tive a ver ao fundo. E, portanto, a minha opinião, se eu tivesse que votar em coisas especificamente relacionadas com isso, eu sentia que eu ia acabar por votar baseado em quê? Não é? Qual é o meu conhecimento real? Mas há pessoas que, de facto, se interessam imenso, e que foram ao fundo e leram, investigaram e que é da área delas e que têm ideias. Eu tinha muito mais interessado em que alguém que estivesse alinhado com a minha ideologia política, mas que tivesse essa expertise, representasse o meu voto. Sim, porque nós hoje somos demasiado influenciados por aquilo que é a opinião publicada. Completamente. Não é? Portanto, temos comentadores para tudo e comentadores comentam tudo. Portanto, são especialistas em tudo e, de facto, não são especialistas em nada, mas acabam por ter uma influência brutal na formação da opinião pública, não é? Enorme. E foi interessante. Eu vivi nos Estados Unidos entre 2001 e 2011. E houve um crescimento, nessa altura, enorme da Fox News. E houve um mecanismo que a Fox News começou a usar, que mudou radicalmente o mundo de comentadores políticos, que era, eles começaram a usar a fórmula do desporto. Portanto, eles tinham antes comentadores de desporto e o objetivo no desporto é haver controvérsia, não é? Portanto, terem sempre pessoas com pontos de vista opostos, que digam, este gajo, o Ronaldo é muito bom, não, é uma porcaria, o Messi é melhor. Porque é isso que vende. Yeah. E a Fox News, que chegou a um ponto, disse, porque é que não utiliza esta fórmula, mas na política? Portanto, qualquer que seja o issue, temos um painel e temos sempre pessoas contra, a favor, e que haja essa... e de repente, isso legitimiza qualquer ponto de vista, não é? Porque mesmo que, sei lá, mesmo que tu tenhas uma coisa, um tópico que seja iminentemente no sentido, tipo, sei lá, global warming, eles vão ter alguém que é completamente contra e que os argumentos é completamente contra e vão-lhe dar tanta voz como outras pessoas para criar essa dinâmica. Isso tem mudado completamente... Isso é enriquecedor, não é? Em termos de opinião pública. E às vezes pode ser enriquecedor, mas por outro lado cria exatamente essa dinâmica que não é... A polaridade, não é? Uma polaridade gigantesca. Portanto, tudo passou a ser comentado, tudo passou a ser comentado de um modo agressivo e competitivo, e se às vezes isso traz outras opiniões, muitas vezes cria controvérsia onde às vezes não há, onde, isto é mais ou menos aceito, quer dizer, 99% dos sítios estão a dizer isto e o pessoal, não, mas eu tenho direito à minha opinião. Não tens os teus factos, há uma série de frases famosas e icónicas que vêm, no fundo, desse mecanismo que Ou acontece. seja, tu achas que isso acaba por criar maior conflitualidade, não é? Eu acho que ter isso como política básica, que todas as discussões políticas têm que ter esse modelo de comentadores que vêm do desporto, tem esses riscos, não é? Portanto, acho que é como tudo, todos os sistemas têm vantagens e desvantagens. O difícil é perceber quando é que é a altura de usar um e outro. E quem é que decide? E depois é isso, como normalmente é uma pessoa que decide, depois acaba por usar o sistema de acordo com aquilo que... Eu por acaso tenho curiosidade desta discussão toda, agora estava aqui a pensar. Até aí nas empresas, também devíamos ter page ranks e democracias diretas e etc. Vocês na Unbabel, tu implementas algum tipo de estratégia deste género para criar mais democracia? É porque a minha visão é, ok, a democracia, nós todos aceitamos a democracia, mas depois nas empresas somos ditadores, não é? Sim. Tu és um ditador na Unbabel? Nas empresas e nas famílias, não é? Nas famílias, então, é ditatorial ao máximo, não é? Sim, é verdade, em relação aos teus filhos, não é? Tipo, tem uma certa idade, então,
Se pensar um bebê até aos 2 anos, literalmente não tem vontade própria, praticamente. Não tem direito à democracia Come, dorme, faz tudo, pá, todos os seus momentos são regulados pelos pais, não é? Que é um bocado viciante, mas a pessoa habitua-se a esse tipo de controle e é tipo, porra, pá, já não quer largar. E depois vai até aos 40 anos assim, não é? Exato. Alguns vão. Mas depois também existe aquela lógica, quando as crianças começam a ter 7, 10, 12 anos, que têm direito a ter a opinião igual aos pais, e a verdade é que não é bem assim, não é? Portanto, ainda não são pessoas formadas, também têm que ter um certo... São os pais a fingir certa que são liderança. democratas, não é? Exatamente, mas essa é uma coisa interessante que é, há uma fase em que tu queres que as pessoas sintam que têm voz, quando mais do que de facto têm. Não é? Muitas vezes a democracia é a ilusão Mas da nas democracia, empresas não é? também fazem isso, não é? Eu acho que é inevitável. Eu acho que pá, há aqui uma dicotomia que acontece em todo lado, que é a democracia leva, eu acho que a decisões long term melhores, mas a falta de agilidade. E o que acontece numa startup é, pá, a agilidade é super importante. Eu acho que na Unbabel isto não há uma regra, varia muito, não é? Um dos nossos valores e talvez pelo nosso background académico, não sei, talvez pelas pessoas que nós somos, temos tendência a ser muito consensual driven. É procurar o consenso, não é? É para procurar ouvir, procurar o diálogo, procurar ter vozes, procurar que haja o debate e a discussão, e achamos que as melhores ideias devem ser debatidas e, portanto, que qualquer pessoa em qualquer ponto da empresa deve se sentir confortável para questionar o status quo, para propor novas ideias e que essas ideias sejam ouvidas. Portanto, a ideia de não, tu chegaste agora, não tens nada a dizer, é um bocado anátema à cultura da Isso Unbabel. é bonito dizer, mas como é que isso se faz? Não, mas espera aí, antes disso há aqui um problema de fundo que é, achas que uma visão pode ser resultante de um consenso? Não, pois esse é o problema, não é? Pronto, Yeah. exatamente. Eu Ou acho que é o seja, problema. tu podes, a visão é uma visão, ponto, não é? Quer dizer, não é resultado de um consenso. Pode surgir de uma discussão, sem dúvida nenhuma, mas acaba por ser algo determinante em termos das opções que se tem que tomar a nível da empresa, não é? Agora, a forma de lá chegar, se calhar, já obriga a discussões, não é? Mas alguém, em determinado momento, vai ter que dizer, ok, então, tivemos Sim. a discutir, Ou seja, agora é assim que vamos. Mas essa é a parte difícil, não é? É Que quando o Vasco entra e diz assim, agora é assim. Acabou-se a discussão, tudo a trabalhar. Epá, essa é a dificuldade, que é, tem que haver pessoas responsáveis por decisões, não é? Em algum ponto. Agora, a expectativa é que essas pessoas sejam capazes de ouvir e que tenham a maturidade para perceber quando é que é importante dizer, ok, porque também, por outro lado, se as pessoas não se sentirem ouvidas, tu podes querer exercer uma visão e não consegues. Não é? As pessoas têm que sentir-se parte dessa visão de alguma maneira. Porque tu chegares e dizer, vai ser assim, e tiveste toda a gente a dizer, pá, isto como é idiótico e eu não concordo, tu podes ditatorialmente a curto prazo levar a tua avante, mas a longo prazo as pessoas ou saem, ou começam a não produzir, ou desmotivam, ou começam a ser passive-aggressive e a dizer sim, boa ideia, mas depois fazem outra coisa. Portanto, Fónix, o ser humano é muito complicado, não é? é super complicado. Pá, mas, portanto, é essa dinâmica. As pessoas têm que sentir que, têm que reconhecer a autoridade das pessoas que decidem, não é? Portanto, essa autoridade tem que ser given, não pode ser taken, em algumas vezes. Outras vezes tem que ser exercida e tem que haver capacidade de dizer, ok, houve um ponto de discussão, eu ouvi as questões e depois we have to disagree and commit. Que essa parte é difícil, não é? Porque quando tu dizes I don't think that's a good idea e a seguir dizes mas vou fazer na mesma porque tivemos esse ponto de discussão, pá, e aí eu sou muito apologista dos Five Dysfunctions. Há uma série de livros do Patrick Lencioni, The Advantage, Five Dysfunctions of a Team, uma série de outros. E o trabalho dele sobre a dinâmica de equipas tem sido tem tido imenso impacto em startups, no geral, cada vez mais é algo que faz parte um bocado do toolbox de uma startup. E o que ele descreve um bocado é a pirâmide dos issues, e na base de todos os issues está trust, não é? Que é esta confiança. Esta confiança está na base de eu poder dizer, ok, pá, tu tens a capacidade de decisão, senti que foi ouvido, e apesar da decisão não ter sido a que eu queria, eu confio em ti, portanto, bora fazer isso. Sim, eu concordo contigo. Acho que a parte da confiança, o reconhecimento, no fundo é o reconhecimento da capacidade de liderança de alguém, não é? É absolutamente decisiva para nesses momentos, sobretudo os momentos mais complicados, em que é preciso tomar uma decisão difícil, não é? Aí, obviamente, as pessoas procuram que alguém assuma essa responsabilidade.
Pá, e eu tenho estado a pensar E quem muito... está a liderar muitas vezes está lixado porque tem que assumir mesmo Sim, essa responsabilidade e dizer, olha, agora é assim, vamos Sim. ter que fazer isto. Não temos outra solução, porque a nossa visão é esta, não é? Ou Sim, seja, se porque tu, é para aqui que nós queremos ir. E, se portanto, tu tens uma visão, tu tens que a implementar. Portanto, as visões não mudam de um dia para o outro, não é? Mudam os aspectos táticos, como é que lá se chega, não é? E não só, deixa-me adicionar aí uma coisa que também acho curioso, que é, especialmente nas startups e nas empresas que caminham para unicórnios, como é o caso da Unbabel, vocês já levantaram à volta de 100 milhões de euros, quase. 91 91. milhões de dólares. É 91 mais 9. E portanto, quando tu vais levantar dinheiro para uma startup, no caso da Unbabel, tu também vais vender um sonho aos investidores. Claro. Aliás, a parte principal é vender esse sonho aos investidores. E esse sonho que tu estás a vender, és tu que o estás a vender. E é o sonho que tu tens. E, portanto, na verdade, o que os VCs estão à espera é que tu depois consigas influenciar as equipas, não é? Para que elas tenham transformar esse também sonho esse sonho. Não é? Portanto, de certa forma, a parte ditatorial está intrínseca na forma como funciona o mundo das startups e Vamos chamar dos parte venture da capitals. autoridade, Da autoridade, como assim? não ditatorial. Ok, pronto. Eu estou a dizer ditatorial só para ser mais direto ao Mais ponto. controverso. Mais controverso, exatamente. Que é para nós termos mais views no YouTube. Ou seja, há duas coisas que eu tenho sentido como recorrente nos últimos tempos. Um é o conceito do imperativo categórico de Kant e que tem um bocado a ver com aquilo que estávamos a dizer, que é a partir do momento que a pessoa vê o mundo de uma certa maneira, a partir do momento que tu acreditas que as coisas são de uma certa, que a realidade de uma certa maneira, tens que agir de acordo com aquilo que acreditas. Portanto, se tu achas que o mundo é de uma certa maneira, tens que agir de acordo com esse mundo. Ou seja, é quase... A partir do momento que tu tens esta visão e que tu vês, pá, o mundo vai evoluir neste sentido e eu acredito que vai ser assim, tu não podes agir de outra maneira. Tens que agir de acordo com aquilo que acreditas. E eu acho que isso tem sido muito interessante na startup, porque às vezes o que eu sinto é a falta de agilidade tem a ver com a falta de realização de realização daquilo que a tua visão é. Ou seja, eu noto que hoje em dia, a Unbabel existe há 8 anos, não é? E às vezes as pessoas, sobretudo dentro da empresa, sentem-se um bocadinho surpresas quando eu digo que nós só há 2 anos é que começámos a perceber genuinamente qual é o nosso produto. Só há 2 anos é que eu comecei a perceber finalmente o que é que a granularidade da visão, o que é que isso implica, como é que isto se projeta e se transforma na realidade, o que é que isto quer dizer na prática, a visão do World Translation Layer, o que é que isto significa para os seres humanos na prática. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque o que tu estás a dizer, traduzindo de outra forma, é que uma visão pode dar origem a muitas coisas diferentes, não é? Sim. Portanto, pode dar origem também a vários produtos diferentes. Sim, exatamente. Portanto, o produto não é o essencial da visão. O produto Está é essencial. Acima, a visão está acima disso, não é? A visão está acima. Eu acho que o produto é essencial para o sucesso dessa visão. Portanto, se a visão for projetada no produto errado, não vai lá de nenhum. E Mas tem vários caminhos. Tu podias ter criado vários produtos e várias aplicações desses produtos. Uns deles iriam ser mais bem-sucedidos que outros. Yeah. Ou seja, o product market fit... Mas vamos falar sobre isso. Acho que é muito interessante. E se não te importas, vamos falar do teu exemplo concreto. Sim, força. Eu acho que é muito interessante nós partilharmos isso. Tu tiveste a visão de que... Tu tiveste uma visão e a aplicação que procuraste dar-lhe foi sobretudo no mercado do turismo. Do Customer Support. Customer Support. Nós temos 4 verticais, eu diria mais... mas não é o que procurei dar no turismo. Eu acho que foi ao contrário. É ver onde é que o produto estava a ser usado. Se enquadrar melhor. E o que nós vemos é travel, tech, e-commerce, gaming. São os nossos 4 verticais mais fortes. Dentro de Customer Service. E claro, depois a pessoa começa a pensar porquê, onde é que está o ICP, porque é que estas empresas nesta situação é que parecem estar a usar este produto mais... E ao longo do tempo vai-se percebendo, né? Vai-se percebendo que no caso de Customer Service, Multilingual Customer Support, o que nós fazemos no fundo é uma simplificação gigantesca de um problema complexo, que é como é que eu faço serviço de apoio ao cliente em não sei quantas línguas diferentes. Claro, como é que eu quebro a barreira, não é? Mas quanto mais línguas eu quiser apoiar, mais complexo é esse problema. Ou seja, se a minha empresa funcionar em inglês e eu dizer agora vou apoiar espanhol, se calhar contrato 3 ou 4 pessoas que falam espanhol, that's it. Mas se eu quiser agora fazer serviço de apoio ao cliente em 30 línguas, a logística operacional é exponencialmente mais complexa. E por outro lado, as empresas que se importam genuinamente com fazer Multilingual Customer Support, tipicamente são B2C companies, portanto, que
que têm N pessoas diferentes e, portanto, precisam de dar esse apoio. B2B companies acontece muito menos. E são empresas já de uma certa dimensão, que portanto, que têm essa necessidade de dar apoio em 10, 15 línguas diferentes e, portanto, já são empresas globais. Quando a pessoa começa a pensar em empresas globais, B2C, que trabalhem em várias línguas diferentes, travel acaba por ser um bocado lógico, porque as pessoas, não é? Airlines e afins são Certo, línguas certo. diferentes. Gaming, porque são empresas digitais em que os gamers estão em todo lado do mundo. Tech, porque SaaS companies também têm clientes em todo lado do mundo. E-commerce, porque cada vez mais, antigamente o e-commerce era mais local, cada vez mais se vê um e-commerce global, né? Com Amazons e afins. E isso está a crescer bastante, a necessidade de ser global cada vez mais cedo, mas isso é em customer service. Mas a nossa visão não foi, nem é, nem será ser the translation layer for customer service, né? É the world translation layer. Portanto, customer service É uma aplicação possível. é o primeiro É o caso. primeiro passo. É o primeiro passo, não é? E a questão que eu não tinha visto até há relativamente pouco tempo é, ok, qual é o caminho? Como é que se vai deste primeiro passo até ao objetivo final, não é? Quais são os passos? Qual é o produto que permite que isto aconteça? E claro, em retrospectiva, adorava que tivesse tido essa realização bastante mais cedo, mas as coisas demoram. Sim, mas tu aí tiveste um percalço, não é? Penso eu que teve Muito. teve a ver com a questão do travel, não é? Com a epidemia, que no fundo pôs em causa uma das vertentes fortes que vocês tinham, não é? Sim, foi um percalço, mas eu acho que não foi de maneira nenhuma o percalço maior da Unbabel. Eu acho que a travel era um vertical importante, mas rapidamente e-commerce, gaming cresceram imenso também na pandemia. Portanto, desceu travel, toda a gente começou a comprar coisas mais online e a jogar mais e, portanto, aumentou bastante. Não é? E sei lá, e coisas como a fintechs e afins que começam a usar também, a ter clientes por todo o lado do mundo. Portanto, há outros verticais que crescem. Eu acho que, de certa maneira, o percalço, isto é um double-edged sword, que é, às vezes nós somos vítimas do nosso sucesso inicial, ou seja, ficamos stuck num local maximum, em vez de... Isso torna difícil ver o potencial real, não é? Que é, nós quando começamos, crescemos muito rapidamente em enterprise sales e vender contas de 100, 200, 300 capas, 1 milhão, temos clientes que gastam imenso dinheiro. E isso é fantástico para uma startup, porque de repente temos cash flow a entrar, enterprise sales em SaaS, as pessoas muitas vezes pagam 1 year in advance, é fantástico. Mas por outro lado, começamos a focar-nos muito aí, não é? Dizer, ok, então, customer service, enterprise sales, e a questão é, à medida que o mercado vai evoluindo, esse mercado por si só não é suficiente para nos levar ao resto. Portanto, Não é elástico, não é? Tem que haver uma transição. Né? E essa transição precisa de um produto. Isso também foi uma coisa recentemente que fez bastante impacto. Eu faço parte de um coaching group, quer dizer, dos meus coaches, que é o 10X CEO, e que tem sido muito game changer na minha maneira de pensar. E há um tipo, num dos retiros em que eu fui, em que estava a falar, ele é o CEO da Hoxton Works, agora acabaram de fazer uma IPO. E ele construiu uma série de empresas, todo no espaço de infraestrutura. E é um gajo brilhante. E pensa em startups ligeiramente diferentes. Ele diz, a maior parte das pessoas falam de uma startup como sendo um grupo de pessoas a tentar construir um produto. E ele vê uma startup como um grupo de pessoas, ou uma pessoa que tem uma tese sobre como é que o mundo vai evoluir e vai construir um produto para esse mundo futuro. E se ele tiver razão na maneira como o mundo vai evoluir, he gets to build a big company. E se não, não. E isso fez-me pensar qual é a nossa tese na Unbabel. Qual é a nossa tese do mundo? O que é que vai mudar no mundo daqui a 3 anos? Não é? O que é que nós estamos a fazer que vai permitir suportar essa mudança? E para nós, para mim, o que começou a ser óbvio é, eu acredito fundamentalmente que no futuro as empresas vão lidar com problemas de linguagem de uma perspectiva AI-centric. Ou seja, por exemplo, se hoje em dia houvesse um motor de tradução automática que fosse perfeito, que traduzisse perfeitamente à velocidade de tradução automática e ao preço de tradução automática, ninguém usava tradutores humanos, nunca. Não é? Portanto, toda a gente usava apenas e só isso. Portanto, é óbvio, quando a pessoa pensa assim, é óbvio que sempre que a AI for suficiente, as empresas vão usar a AI. Esse é o futuro. E, portanto, E não só as empresas, as pessoas também, não é? Claro, mas no nosso caso, como estamos Eu adorava ter um tradutor automático. Sim. Quando fui à Coreia, não é? Portanto, era excelente. Claro. Sim, e já começam a haver alguns tradutores automáticos interessantes para consumer devices próprios, né? E que estão a ter cada vez mais impacto, porque as interações
do dia-a-dia começam a ser tratadas. Claro que se a pessoa... É isso que eu muitas vezes pergunto, mas qual é a diferença entre a Unbabel e uma Google Translate? Pá, o Google Translate funciona bem, mas se a pessoa for a um banco e tentar abrir uma conta só usando o Google Translate, aquilo não funciona, né? Portanto, Dá muito trabalho. pá, e não funciona. Dá muita asneira. Dá muita asneira, né? Tipo, a comunicação quebra. Portanto, Claro. é nesses momentos em que a AI não é suficiente que é preciso humanos. Mas isto é, apesar de ser uma diferença pequena, é uma diferença fundamental na Unbabel, porque quando a pessoa diz, não, nós estamos a construir uma plataforma híbrida entre humanos e AI, então há um foco nos humanos que é diferente se nós dissermos, e o tipo de produto que construímos é diferente se nós dissermos, não, é AI-centric, uma plataforma que permite lidar com barreiras de linguagem de uma AI-centric perspective que tem, portanto, a compreensão do domínio, do problema e da maneira como as pessoas usam e do que é um produto e como é que as empresas compram produtos, leva, acho eu, finalmente a percebermos, ok, Language Operations, it's a AI-centric Language Operations Platform. E agora, isso para mim já faz imenso sentido e eu já percebo perfeitamente onde é que nós estamos, o que é que vamos fazer a seguir, como é que chegamos lá, o que é que... Claro que no meio disto, a atualização deste produto vai ter muitas edges, não é? Tipo, quais são as features? Ok, há muita coisa aqui que depois precisa do input de muita gente, não é? Esse processo... não sei se é democrática a coisa super certa. interessante essa ideia que estavas a falar, que é tu pensares o que é que tu imaginas que o mundo é, né? E como é que tu podes construir um produto que se enquadra nessa visão desse mundo, Sim. não é? E Porque se o mundo não mudar nesse sentido, tu não vais, não é? Certo, E tu pensas não qualquer vai ser coisa. necessário. Pá, por exemplo, uma coisa tão simples como Heroku ou AWS, portanto, Cloud Computing. Pá, a tese, no fundo, é as empresas vão passar a ter os seus servidores na cloud. Não é? Vão querer fazer displays físicos dos seus servidores. Se, no início, a maior parte das empresas nunca, eu pôr os meus servidores na cloud, nem pensar, tenho os meus racks aqui e tal. Pá, eles estavam certos, não é? Portanto, AWS giant, there's other cloud providers, the world went that direction, mas podiam ter ido. Por exemplo, se pensares um contra-exemplo, dentro da infraestrutura, uma empresa que é o Chef e o Puppet, que na evolução de DevOps, o que eles pensaram é, ok, as pessoas vão começar a pensar como infraestrutura como código, e portanto tu programas como é que queres que a tua infraestrutura funcione, e depois corres no fundo do código e consegues repetir isso. E isso, de facto, foi verdade durante um certo tempo. Ou seja, o Chef que chapéia até 100 milhões de ARR, pá, e depois apareceram Kubernetes e o gajo do Chef não estava a acreditar em Kubernetes. Não, esta containerization não vai acontecer. Pá, ele estava errado e o Chef continua a 100 milhões, não continua a crescer. E isto, começas a pensar nos produtos que existem, pá, e tu vês, ok, o mundo mudou, para eles produtos ser bem sucedido, o mundo mudou de uma certa maneira. Não é? Ou as pessoas mudaram o seu comportamento, ou as empresas mudaram o seu comportamento. Ok, então o que estás a dizer é que, no fundo, para construir billion-dollar companies, tu tens que ter a visão que se vai concretizar no mundo. Sim, no fundo o tamanho da tua empresa é diretamente proporcional à quantidade de mudança que vai acontecer do mundo que o teu produto serve. Uhum. Isso é muito interessante. Sim, porque normalmente uma abordagem. focamos-nos muito em produtos, né? Eu agora estou a fazer um produto para resolver este problema. Ok, mas e esse problema vai haver daqui a 5 anos? E quão grande é que vai ser? E o que tu estás a dizer é que não é resolver um problema. O que estás a dizer é resolver um problema que vai aparecer, Exato. que vai surgir no futuro, não é? Suportar se vai uma tornar mudança maior. de comportamento. Isso- Quais são os comportamentos que vão mudar? Como é que as pessoas vão mudar? Porque se nós estagnássemos, se as pessoas, as pessoas vão agir exatamente como agem agora forever, não havia inovação. Uhum. Epá, se as coisas são de facto como tu estás a dizer, e faz todo sentido, o mais importante para as startups ou das pessoas que queiram desenvolver startups, para os founders, é fazerem parte de think tanks, de grupos de discussão e de visão que possam, no fundo, delinear algumas perspectivas sobre como é que vai ser o futuro e que problemas é que nos esperam, não é? Que problemas é que vão aparecer, e daí as pessoas depois poderem ter as suas próprias visões e perceber de que modo é que podem responder a eles, não é? Eu acho que think tanks pode ser interessante. O que eu vejo muitas vezes é as melhores ideias. Bem, todos nós somos influenciados pelas nossas conversas, não é? Portanto, quanto mais conversas tivermos, quanto mais pessoas falarmos e outras perspectivas virmos, maior é a probabilidade de se criar inovação dentro da nossa própria cabeça. Ou não é? ouvirmos, para quem nos está a ouvir. Ouvirmos, exatamente. Ouvirmos, né? conversa. Ouvirmos, portanto, e eu acho que o rácio, a velocidade de criação de novas ideias também está a ser muito influenciada porque há cada vez mais pessoas a ouvirem cada vez mais outras pessoas através de formas cada vez mais díspares, seja através de
programas, seja através de programas de televisão, de conversas, e isso tudo cria Vasco, uma aceleração, e sobretudo o Bitalk, não é? E sobretudo o Bitalk. sobretudo o Bitalk. Obviamente. O Bitalk por si só é responsável É um por mais think tank. 50% da inovação do mundo. Não, Dizer no mundo não. não, no De mundo não, Portugal. em Portugal. Portugal. Em Portugal, ficamos contentes com Portugal. Mas ao mesmo tempo, Mas vamos bater um bocadinho isso. De que forma é que isso pode ser um... Como é que se consegue criar isso? Como é que se aplica, né? Na prática, como é explotar? que uma pessoa pode trabalhar isso? Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, para poder estar ao mesmo nível do professor. E terminamos assim a primeira parte com o Vasco Pedro da Unbabel. Vamos deixar agora aqui os melhores momentos da segunda só para vos criar água na boca. Eu até costumo dizer, se alguém te der a fórmula, foge a 7 pés. quais são os elementos para criar uma empresa, para ganhar, para se destacar, não é? Eu acho que a tecnologia, no geral, aumenta a capacidade do indivíduo. Como é que tu olhas para o AI de perder a identidade do ser humano? Essa distinção entre mim e a minha AI é que eu acho que vai desaparecer. Mas não é esse o caminho do ser humano, no sentido de ser Deus. Mas qual é a informação que tu precisas? Como é que vais buscá-la? Como é que a vais estruturar? Como é que vais pensar sobre ela? Existe uma aprendizagem na mesma, simplesmente tu tens superpoderes. A machine learning que nós temos hoje em dia, o state of the art AI, é super básico. Epá, eu acho que ninguém nasce a dizer o que eu sou mesmo, pá, eu nasci para ser um caixa de supermercado. Esse sou eu. E eu acho que em Portugal há mais o trabalhar para viver. E é muito mal visto o pá, este tipo de trabalho demasiado. Há uma visão e eu acho que há um problema interessante a resolver no mundo e que não está resolvido. Então, se calhar, quase devíamos celebrar menos os unicórnios, né? Celebramos muito os unicórnios e, se calhar, celebrar mais accomplishments de pessoas, pá, que estão felizes a fazer o que estão a fazer.